Olá, queridos, sejam muito bem-vindos à Escola Bíblica da Nos Teus Braços. Hoje o tema do nosso estudo é: há coisas maravilhosas e há coisas sábias para se aprender. Hoje eu gostaria de mostrar para você que nós conseguimos obter lições tremendas com bichos, com barcos, com relacionamentos. E eu queria começar lendo com vocês o que está escrito em Mateus, que diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O próprio Cristo, ele diz assim: aprende de mim porque eu sou manso e humilde. E eu costumo dizer que mansidão e humildade faz com que a gente consiga se apropriar de duas coisas. A gente herda do céu e herda da terra também. Porque em Mateus o Senhor também fala sobre humildade e mansidão. Lá, quando o Senhor fala sobre as bem-aventuranças, ele diz assim: bem-aventurado o humilde de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então quem é humilde, herda do céu. Mas ele também diz assim: bem-aventurado o manso, porque esse herda a terra. Então, se Jesus, ele diz assim: aprende de mim, porque sou manso e humilde, ele quer, na verdade, dizer: se você aprender tudo de mim e em mim, você herda o céu e herda a terra. A terra Deus deu aos homens para a gente dominar. E muita gente vive nessa terra oprimido. Aqui é um lugar de domínio. A gente come o melhor dessa terra quando nós aprendemos nele, em Cristo. Mas tem o céu. O céu é uma coisa que nós tomamos posse na salvação, mas que nós herdamos o reino numa forma posicional, quando a gente também se posiciona neste mundo, em santidade, em busca, em vida com Deus. E olha, nós aprendemos de Cristo com todas as histórias, né? Tudo que ele mostrou e que está contido na Bíblia. Aprendemos de Cristo também através dos testemunhos dos irmãos. E a gente aprende, o sábio aprende com os outros, com aquilo que lê, com as histórias de outras pessoas. O sábio é assim, o tolo não. O tolo aprende sofrendo. É uma maneira também de se chegar a Cristo, né? Pelo sofrimento. Mas aí é muita tolice. O Senhor Jesus vem no amor, aprende de mim, que sou manso, sou humilde. Você herda o céu e herda a terra também. E em Cristo, a palavra do Senhor, que é cristocêntrica, deixou para nós também grandes lições que servem-nos de aprendizado. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 30, versículos 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: estas 3 coisas me maravilham, e 4 há que eu não conheço. As 3 coisas são o caminho da águia no ar, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Isso que está escrito em Provérbios, capítulo 30, versículos 18 e 19. Então, há 4 coisas maravilhosas. E o que é maravilhoso? Maravilhoso é uma palavra que a gente diz quando não há mais adjetivo, não há nada mais a dizer de uma coisa tão boa, a gente dizer é maravilhoso. Quando você diz assim, Jesus é maravilhoso, é porque qualquer adjetivo que se diga da pessoa do Senhor é pouco. Então ele é maravilhoso. Então tem coisas maravilhosas que nós precisamos aprender. A primeira delas é o caminho da águia no céu, ou o caminho da águia no seu voo. Uma águia nos ensina algumas coisas. Por exemplo, a águia tem direção e a águia tem visão. As coisas que a gente mais fala da águia é a visão dela, né? Ela tem uma visão que ela lá do alto, ela consegue ver aqui a presa cá embaixo. Então ela é certeira. Mas eu queria falar hoje no senso de direção da águia. O vento não se enxerga, né? Então ela percebe as correntes do ar, ela se movimenta percebendo a direção do vento, né? Ela vai conquistando, ela vai voando por causa da percepção que ela tem do vento, sem ver. Porque ela vê a presa, ela enxerga os lugares lá embaixo, mas no alto ela anda pelo senso de direção que ela tem. Então o que a gente pode aprender com a águia? É maravilhoso aprender que nós precisamos aprender a conquistar o que é invisível, o que não se vê. Olha,
O Espírito Santo, ele se movimenta na igreja, ele se movimenta na nossa vida, na maioria das vezes, como um vento, como uma percepção no Espírito. Você não vê, mas você sabe que ele está ali. Conquistar o invisível é fé, é esperança. Então, quando você vê uma águia no céu, você percebe, ela está voando, percebendo o vento. E nós precisamos, nessa vida, perceber o vento, querido. Perceber o vento do Espírito. A gente precisa aprender a conquistar. O Espírito Santo, ele está nos equipando, nos ajudando para que a gente conquiste aquilo que a gente não vê, aquilo que não está debaixo dos nossos olhos, mas aquilo que as portas vão abrindo e a gente vai, meu Deus, tudo isso é para mim. Quando a porta abre, você vê a conquista. Então é isso que o caminho da águia no céu nos ensina. Não podemos confiar, querido, somente no que vemos. Nós precisamos acreditar no invisível. O nosso Cristo, ele é invisível, mas real. Os anjos são invisíveis, mas reais. Quando eles quiserem tomar forma, aparecer, assim poderão fazer. Mas mesmo que não vejamos, eles existem. Mesmo que o sol passe para o lado de lá, né, vai para o Oriente, né, que ele nasce primeiro no Oriente. Quando aqui é noite, lá é dia. Quando lá é dia, aqui é noite. Então, quando tem noite aqui, a gente não vê mais o céu, mas ele está brilhando lá no Japão. Mesmo que a gente não veja, o sol no escuro está brilhando em algum lugar. Isso é invisível. Invisível aos nossos olhos no momento. Então, veja o vento, percebendo para que direção ele está te levando. E o vento do Senhor leva sempre a gente para as conquistas. Então a primeira lição é: aprenda coisas maravilhosas com o voo da águia no céu. O segundo é o caminho da cobra na penha. Olha, a cobra, ela nos ensina sobre como ter a aderência, o sentido da soltura, porque quando a cobra está lá na penha e você olha lá, como é que ela está? Parece que ela está de cabeça para baixo, mas ela está segura na rocha lá em cima. É muito difícil você ver uma cobra caindo da penha, porque ela tem o senso de soltura e o senso de aderência. Ela não vai cair fácil, né? Porque ela é esperta, ela é prudente. Ela tem a vez, né, aquilo que dá aderência para ela, né? Então ela consegue estar em lugares íngremes, né? Com a cobra, a gente percebe na lição de coisas maravilhosas que a gente pode conquistar aquilo que é difícil. A gente não pode se acovardar às situações difíceis da vida. Nada é fácil. Todo aprendizado começa com o que é difícil. Né? Ninguém aprende de um dia para o outro. Ensinar uma criança a ler é complicado, porque é de letra por letra, frase por frase, é desenhando, é pintando. Então, para a criança é difícil. Quiçá para uma pessoa mais de idade, uma pessoa já mais velha. Ensina a ler um analfabeto, como é difícil para ele. Porque todo aprendizado começa, é bem difícil mesmo, mas nunca pare, não pare. Porque nós precisamos aprender também conquistar o que é difícil. Não pare no meio do caminho. Já disseram assim, a vida cristã é muito difícil. É difícil porque na hora que a carne quiser suscitar lembranças passadas ou prazeres de outrora, no espírito vem aquela luz dizendo, não, tem que permanecer naquilo que é santo. E isso é difícil para algumas pessoas. Já viu um dependente químico para deixar o vício? É muito difícil, são coisas difíceis. A gente tem que considerar essas pessoas que saíram dos vícios, que estiveram semi-mortos, presos nos pecados de outrora, e elas conseguem vencer isso tudo, são vitoriosos, são guerreiros, porque aprenderam com o que é difícil. Porque a vida não é fácil, é difícil, é um ensinamento. Nada é fácil. Nada é fácil. Fácil é roubar. Às vezes, né?
Fácil é roubar, tirar, ganhar as coisas fáceis. Tem gente que quer ficar rico com coisa fácil, né? Alguém liga, fala, olha, eu tenho um plano aí para você, você investe o seu dinheiro e você vai ter juros aí de 50%, 60%, eu dobro esse valor. Tudo que é fácil, desconfie, meu filho. Tudo que é fácil, desconfie. Tem sempre alguém perdendo, viu? Não. A obra do Senhor não é fácil, por isso que o Senhor falou, o reino de Deus é conquistado por esforço. E o esforço bate para aprender que a vida também tem lições difíceis. Assim é o que o pregador quis dizer com o caminho da cobra na penha. É muito difícil, você fala, meu Deus, como ela subiu até lá? Como que ela não cai de lá? Porque ela sabe o momento de andar e o momento de saber que ela não pode dar vacilo para não cair. Assim é a vida. A outra lição de uma coisa maravilhosa é o caminho do navio no mar. Nossa, o caminho do navio no mar, ele mostra o senso de vencer obstáculos, né? Como se vence obstáculos? O mar é profundo, grandioso, misterioso, nele há tempestades. Contudo, o navio vence tudo isso. Uma pequena bússola. Você tem o sentido de direção. O navio conquista o que parece impossível. Tudo que é impossível de se conquistar. Está impossível, porque você está no meio do mar, você não vê nada. Você não vê o continente, você não vê nada, você tem que acreditar no sentido do direcionamento de uma bússola. Norte, sul, leste, oeste. O que é impossível? É aquilo que se apropria com o que não se vê. É impossível de conquistar. Precisamos seguir em frente para conquistar o que é impossível. Ora, nós estamos edificando. Quando uma igreja ou quando um movimento cresce, você só olha o final, mas você nunca vê o começo. O começo dos grandes ministérios, sempre começo de fé, pequeno, crendo que Deus vai mover, que Deus vai abrir portas, que Deus vai mandar gente. Tem pessoas que hoje têm ministérios relevantes e eles olham para trás, olha, aos olhos humanos, seria impossível chegar aqui. Aos olhos humanos seria impossível edificar a igreja, torná-la uma igreja relevante, uma igreja grande, uma igreja com um caminho poderoso diante do Senhor. Mas é porque creram no impossível. Nós precisamos edificar crendo no que é impossível. No meio de uma pandemia, pessoas fecharam empresas, perderam emprego, tem gente passando fome, mas a gente tem que acreditar no impossível. Eu perdi tudo, será que eu consigo reaver tudo? Multiplicar, triplicar no meio de uma pandemia? Sim, acredita no impossível. Acredita, porque é impossível aos olhos do homem, mas tudo é possível ao que crê. A quarta coisa maravilhosa para se aprender com o pregador é o caminho do homem com a mulher. Não, meu Deus. O caminho do homem com a mulher, ele nos ensina o senso de unidade, né? Eu quero tirar a unidade. Porque a aliança do homem com a mulher ela é feita mediante a fidelidade, confiança, respeito e admiração. É assim que é. Mas isso tudo para chegar num quesito muito importante, unidade. Porque a palavra do Senhor, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Então, o que a gente aprende é que nós precisamos nos relacionar com pessoas que caminham juntos, que ombreiam, que têm a mesma visão. O caminho do homem com a mulher é um caminho de relacionamento e unidade. A unidade faz parte do corpo de Cristo. A essência do crescimento, do avivamento, do poder de Deus passa pela unidade. Mesmo pensamento, mesma disposição de coração. Por quê? Porque confiamos, porque andamos juntos muito tempo, porque caímos juntos, levantamos juntos, porque aprendemos juntos. É isso o caminho do homem com a mulher. Porque se você pegar aqui, o que eu aprendo o caminho do homem de alguma mulher? Está falando de vida sexual? Não, está falando de muito mais. Está falando em permanecer juntos até o fim. E isso é um preço. Não é fácil, isso tem que ter unidade. Tem que ter cumplicidade, compartilhamento. Falar a mesma coisa. Confessar os seus pecados, andar junto. É isso que a unidade fala. E aí a gente tem um propósito
um propósito que é o reino. Mas essa unidade, ela cresce, queridos, na adversidade. Todas as vezes que há um conflito, há uma grande probabilidade de quebra de unidade. Onde se reside os grandes divórcios ou os rachas da igreja? Onde reside? Reside nos momentos de guerra, nos momentos de adversidade, nos momentos onde não está tudo bem, onde as pessoas se ressentem, onde acontecem os divórcios, na hora das lutas, na hora que faltou dinheiro, na hora que tem uma enfermidade, na hora que as coisas não estão bem. Então a gente aprende que o relacionamento homem e mulher traz unidade. A unidade vence na adversidade. Quando você consegue passar pela adversidade firme, não olhando para trás, e você não divorcia, não separa, não racha igreja, não sai de igreja, não difama, não vai contra o irmão lá do outro lado, você só tem a ganhar. Aprenda com isso. Unidade se faz, na maioria das vezes, na adversidade. É por isso que a palavra diz que há amigos mais chegados do que irmão. Que momento é esse? É o momento da angústia. No momento da angústia, o amigo chega. E às vezes não é o irmão de sangue, é alguém diferente, que sofre, que sensibiliza com a sua dor e se torna um com essa pessoa. Assim é essa lição. Essas são coisas maravilhosas, mas também existem coisas sábias que você precisa colocar em prática, porque conhecimento é tudo aquilo que você retém. Então você é um conhecedor de algum assunto, mas o sábio não. O sábio é aprender uma lição e colocá-la em prática. Isso é o sábio, é saber colocar em prática aquilo que aprendeu. Por quê? Eu não posso ser um barril de conhecimento se eu não coloco em prática. Não adianta o Senhor dizer assim, Jesus é bom, a santidade convém à casa do Senhor. Não adianta falar sobre vida com Deus se você não coloca em prática. O sábio coloca em prática imediatamente. Então o Senhor falou, tem coisas agora sábias demais. Isto é, coisas para se colocar em prática. Está em Provérbios capítulo 30, versículos 24 a 28, que diz assim: há 4 coisas muito pequenas na terra, porém são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os arganazes, povo não poderoso, contudo fazem as suas casas na rocha. Os gafanhotos não têm rei, contudo, marcham todos em bandos. O geco, que se apanha com as mãos, contudo, está nos palácios do rei. Então, o escritor de Provérbios, ele deixou esses 4 bichinhos, pequenas coisas, mas que são sábias. E o escritor de Provérbios diz, mais sábia que os sábios. Ele diz assim, as formigas. O que a gente aprende com as formigas? As formigas, queridas, elas preparam o seu próprio caminho. Elas levam as cargas, e as cargas que as formigas levam é o dobro do seu peso, né? Elas se cumprimentam, mas não param no meio do caminho, vencem os obstáculos e nunca deixam a formiga ferida para trás. Olha o que a gente pode aprender com a formiga. Meu querido, não tem obstáculo para a formiga. Quando ela quer fazer um caminho, ela atravessa rocha, mato. Você pode botar a maior vegetação, assim, que não tem trilha humana nenhuma. Tem um rastro de uma trilha feita por formiga. Ela vai até no concreto, ela acha um furo em algum lugar, ela entra, ela faz o seu caminho, ela vence todos os obstáculos, mas você está vendo sempre a formiga indo e voltando. As formigas, quando elas vão e voltam, elas sempre levam os seus alimentos para os seus ninhos, né? Para o lugar onde elas ficam. E elas conseguem carregar carga o dobro do peso delas. Você já viu um caminho de formiga? Se você observar, elas vão passando, elas não param, tá? Elas não param para conversar. Mas se vem uma formiga de cá e outra de lá, elas param como se estivessem encostando uma na outra, falando alguma coisa, ou eu diria se cumprimentando, mas vão embora. Elas vão embora. Elas seguem o caminho. É assim que nós devemos ser em primeiro lugar. A gente deve construir um caminho no meio do deserto. Construir um caminho onde a gente acha impossível construir.
A gente precisa fazer isso como igreja, como servos do Senhor. Há um caminho para a gente trilhar. Na maioria das vezes, esse caminho começa no meio do deserto, do nada. Mas você precisa ser sábio, entender como a formiga. Ó, não tem um caminho aqui, eu farei este caminho. E você não deve parar. Continua carregando sua carga, levando seu vitupério. Se você encontrar outro irmão, saúda, assim com a paz do Senhor, mas não se detém, continua no seu caminho. Leva a sua vida. Mas a coisa mais importante que eu aprendo com as formigas é que se há uma formiga ferida no meio do caminho, elas param. Não sei se você já viu isso, mas elas carregam a formiga. Se elas estão com alguma coisa, carregando alguma coisa, elas param por causa de uma formiga ferida. Eles têm um senso de corporativismo. Nenhuma formiga pode ficar no meio do caminho. Assim também, querido, nós precisamos prestar atenção nos feridos. No seio da igreja e fora da igreja, centenas de pessoas feridas, centenas de pessoas esperando uma ligação sua, centenas de pessoas esperando um abraço, um sorriso, uma palavra de incentivo. Quantas pessoas caíram e estão lá sem conseguir se levantar, precisando de alguém que diga, se levante, porque Deus tem um plano de restauração, um plano de mudar a sua vida, de trazer de volta a essência ao teu coração. Precisamos ir atrás não somente dos perdidos, mas sobretudo dos feridos. Assim eu aprendo com as formigas. Antigamente a gente cantava uma música chamada Soldado Ferido, e dizia assim, não deixe os fiéis soldados feridos morrerem. Não, nós vamos atrás deles. Isso a gente aprende com as formigas. Mas existem outros, que são os arganazes, bichinhos pequenos, corpulentos, da família dos coelhos, daqueles ratinhos que algumas pessoas os têm como ratinhos de estimação, os hamsters, né? Esses aí são os arganazes. Eles são da família dos roedores, né? São muito simpáticos, mais simpáticos do que os camundongos. Eles se unem para conquistar em meio às dificuldades. Então os arganazes, eles são assim, eles não param, eles se multiplicam. Eles estão sempre se multiplicando. Arrumam comida, vão buscar comida. Às vezes na sua despensa, né? Mas vão lá buscar. Para quê? Para suprir a família. Porque eles crescem muito rapidamente. Então, a gente aprende com os arganazes o sentido de multiplicação. Sentido de não somente procriar, mas o sentido de defender a sua prole, defender esses filhos ou esses demais componentes da família, defendendo, protegendo e alimentando. Com os arganazes a gente aprende que devemos não só procriar. A igreja ela precisa deixar de ser estéril. A igreja tem que crescer, viu? A igreja tem que crescer. Ela não pode parar. Aliás, a igreja foi feita para multiplicar, porque é uma semente poderosa e semente dá muito fruto. Você não pode dizer por uma mangueira, vou te plantar aqui, você vai crescer, tá bom? Mas dê só 20 mangas por ano. Não, querido, você não pode falar isso para uma semente. Ela cresce, ela vai dar a quantidade possível que está contida naquele fruto. Centenas de frutos. A multiplicação, o poder da multiplicação. Você, pastor, sua igreja ainda tem o tempo de você construir, né? Mas sempre pense em multiplicar, em triplicar, em ganhar vidas, porque nós fomos chamados para crescer e não para ser estéril. Se você não cresce, minha igreja está há 10 anos, nós temos 10 membros. Se tiver um propósito firme em algum lugar, lá na Groenlândia, onde 10 pessoas é uma multidão, Deus seja louvado, mas não é o caso do nosso país. Nosso país, enquanto as igrejas se multiplicam, queridos, todo lugar, você pode chegar em qualquer lugar do nosso país, planta uma igreja em algum lugar, que você vai ver ao redor dezenas de igrejas. Igreja se multiplica mais do que ovelha. Pastores se multiplicam mais do que ovelha. Cada lugar tem uma igreja. Eu louvo a Deus por isso. Cada um com sua visão. Tem ovelhas específicas para cada igreja. Mas todas elas precisam
tem uma semente, se é de Deus, se Deus mandou e tem a essência do Pai, vai ter que transbordar. Vai ficar pequeno o lugar. É assim que a gente aprende com os arganazes. Mas os outros bichinhos são os gafanhotos. O gafanhoto, ele chama a atenção pelo poder de agregação que eles têm. Eles andam juntos. É uma classe que não tem rei. Né? Formiga tem a rainha mãe, né? Os marimbondos, tudo tem. Os gafanhotos não. Eles não têm rei, mas marcham em unidade. Quando eles se juntam assim, olha, o propósito é destruir a lavoura X. Eles vão junto, meu filho. Eles vão junto, não tem rei, não precisa ninguém dizer o que eles têm que fazer, eles já sabem o que vão fazer. E o que eu aprendo com os gafanhotos é que, querido, é o foco que eles têm, é o senso do propósito que eles têm. Tem gente que fala, eu não sei o que eu vou fazer, porque o meu pastor, o meu líder também é um pouco devagar, o meu filho, a obra do Senhor, ela tem um propósito, é ganhar vidas. Eu não preciso levantar para a minha igreja e dizer assim, hoje nós vamos sair aqui para ganhar. Você vai, querido, independente de eu como pastor fazer ou não. É nesse sentido que você não precisa de rei. É na hora dos atributos individuais da sua vida. Foco, junta a gente, vamos fazer alguma coisa. Eu não estou falando isso fazendo a apologia que você vai cumprir um ministério sem uma liderança. Nada disso. Porque a liderança, ela traz o propósito. A liderança, ela é instituída por Deus para colocar ordem na casa, para dirigir como um todo na igreja. Estou falando de propósitos individuais, né? Vamos ajudar uma família, vamos levantar a casa de um irmão, vamos pintar alguma coisa. Você não precisa, você precisa de gente junto com o mesmo coração que vá. Então eu aprendo com os gafanhotos que eu preciso fazer todos os dias. Eu sei o que eu tenho que fazer, sem que alguém diga, olha, você tem que fazer, né? Um filho não precisa da mãe toda hora dizer assim, meu filho, você tem que arrumar a cama, você tem que escovar o dente, você tem que tomar banho. Não, os adolescentes precisam se unir, vamos tomar banho todo dia, escovar o dente, nós vamos sair, vamos fazer as tarefas de casa, vamos ajudar em casa, vamos fazer as tarefas de escola. É nesse sentido, porque todos nós sabemos para onde a gente deve ir. E por último, os gecos. Os gecos, eles são da casa das lagartixas, né? Alguns também falam de aranhas, né? Mas eu diria mais as lagartixas, sabe aquelas que ficam em casa? Que entram em casa? Algumas pessoas têm muito medo de lagartixas, porque de repente ela está lá, de repente ela cai, mas ela sai correndo. A lagartixa, ela gosta de casa, gente. Onde tem lagartixa, bichinhos peçonhentos somem, porque ela vai, e come esses bichinhos, né? Elas nunca perdem aderência, como a cobra, né? Frequentemente se instalam nos palácios. São muito úteis, pois consomem insetos daninhos, como traças, né? Então, queridos, o que a gente aprende com os gecos? Esse, em especial, diz que os gecos gostam de ficar nos palácios. Eu diria que um geco é alguém que ama a igreja, porque a igreja é o palácio do Senhor, né? A gente não está edificando, não está construindo, né? Mesmo que o Senhor não habite totalmente ali, porque ele habita no lugar quando nós chegamos, os gecos gostam de estar nos palácios. E eu diria que o servo do Senhor, que o homem de Deus, a mulher de Deus, gosta de igreja, gosta da casa do Senhor, gosta dos lugares onde o rei está. Eu não sei, pessoas que não gostam de ir à igreja, são sonolentas, só vão empurradas, ou assim, hoje eu não vou, amanhã não vai. Na sua igreja, se você é pastor, ou você é de outra igreja, deve ter muita gente assim, né? Que um dia vai, outro não vai, um dia chega, outro dia não chega. Seja um geco. Goste de estar na igreja. Eu, quando me converti, eu dizia assim, para mim o melhor dia é domingo. Não tem melhor dia, porque domingo é o dia do Senhor. Eu aprendi, domingo é o dia do Senhor, que eu vou na igreja de manhã, faço a obra à tarde, vou à igreja à noite. E como eu sempre amei igreja e gostar de ir à igreja,
Eu era um jeco, mas naquele tempo não era líder de louvor, não cantava lá na frente, não era pregador, mas amava estar à igreja. Isso é ser um jeco. Eu vou para a igreja. Queridos, você que está me ouvindo, que está num tempo virtual, que há muito tempo não vai à igreja, chegou a tua hora de ir para a igreja, de voltar, viu? Nós tivemos o lockdown esse ano de 2020, né? E ainda entramos em 2021 e tem gente, a igreja já voltou. Diga às pessoas aí, as igrejas estão abertas. Respeitando o deslocamento, as igrejas estão abertas. Tem crente que esqueceu de voltar para a igreja. Tem crente que acha que a vida sozinho no celular ali, de ver um vídeo, de alguma coisa, é o suficiente. Eu diria, não é. Você pode sobreviver sem a igreja, mas você não pode criar um reino, você não pode edificar um palácio, edificar para Deus fora da igreja. A não ser que você seja um missionário chamado para ir lá para a Amazônia, para a Índia, para algum lugar e que você não tenha o prédio. Mas fora isso, nós estamos edificando para outros, dentro da casa do Senhor. Alarme aí, diga às pessoas que não voltaram para a igreja. Chegou o tempo de retornar, seja um jeco, de adorar estar na igreja, no Palácio do Rei, onde o Senhor Jesus Cristo marca um encontro com a gente dominicalmente, diariamente. Todas as vezes que a gente abre aquela igreja, o Senhor Jesus está, porque onde há 2 ou 3 que se reúnem, ali Ele está. Ah, pastor, mas eu estou reunindo aqui na minha casa, são mais de 2, somos 15. Meu querido, continue fazendo isso. Mas Deus te chamou para edificar na unidade, juntos. Igreja é importante, senão não estaria contido na palavra do Senhor. Assim, congregai-vos. Congregai-vos. Igreja, eu defendo igreja. Porque a salvação da minha vida foi ter entrado em uma igreja. Foi ter conhecido os princípios de Deus dentro da igreja. Eu cresci como homem de Deus dentro da igreja, não fora. Em casa eu me alimentava, ouvia hino, orava, fazia o que tinha que fazer, mas na igreja eu tinha comunhão. Na igreja a gente tem o senso de que pertence a uma família, a família real de Deus. Amém, querido? A vida é uma lição, tá? Se conhecermos a Jesus e seguirmos os seus ensinamentos, seremos, sem sombra de dúvidas, mais felizes de todos os homens dessa terra. Porque tudo que Jesus fez, o que Deus quer, é ensinar a gente que há um futuro melhor, dias melhores, e que há um reino nos esperando. Amém? Que esse senso de querer aprender, de querer estar com Cristo, de viver para Ele, entre no teu coração, lhe dê vida, lhe dê graça, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado, rica e abundantemente.